Olá, bem-vindos ao programa Que Planta é Essa? Hoje recebemos de nossa ouvinte do Sangão a foto de uma planta que assemelha-se muito com a malva cheirosa, conhecida cientificamente como Pelargonium graveolens, e apesar de não ser da mesma família, essa planta é bastante similar à malva silvestre. E por esse motivo, muitas pessoas acabam utilizando-a para as mesmas finalidades e propriedades terapêuticas, como por exemplo expectorantes para afecções das vias respiratórias e também como enxaguante bucal para aftas e gengivites. Funciona super bem. Sua forma de uso normalmente envolve a preparação a partir para gripes, resfriados e mesmo como colutório, como enxaguante bucal, para usar uma colher de sobremesa da planta seca em uma xícara de água por um processo de infusão para extrair bem os componentes ativos. Toma-se normalmente 2 xícaras ao dia por 10 dias ou enquanto o processo de infecção respiratória esteja em curso. Para o processo de enxágue bucal, é importante sempre fazer uma avaliação clínica com seu dentista, ver se realmente é um quadro de infecção e que pode ser tratado com o uso dessas plantas medicinais. Recebemos também da nossa ouvinte de Criciúma uma foto de uma planta perguntando se era a erva de Santa Maria. E de fato ela assemelha-se bastante com o Chenopódio ambrosioides, que é um dos nomes das conhecidos aqui no Brasil como erva de Santa Maria. Temos muitos outros nomes populares com a mesma designação de erva de Santa Maria. Temos vários usos populares, especialmente aqui no sul do Brasil, para essa planta que tem sido utilizada como vermífugo. A infusão das folhas é utilizada internamente também para quadros inflamatórios, reumatismo, sinusite, catarro crônico, eventualmente também para quadros de tosse e bronquite, no controle de inflamações da garganta e também em quadros dolorosos. A sua forma de uso está relacionado aos estados gripais. Pode ser utilizado ou empregada na forma de uma colher de sobremesa das folhas secas em uma xícara de água, 200-250 ml, e tomar então, depois de um processo de infusão, na preparação do chá, ao longo do dia, entre as refeições, preferencialmente para que ele tenha um melhor efeito na absorção dos seus princípios ativos. Fica a dica então como uma alternativa para a gente melhorar esses quadros respiratórios. Nossa telespectadora de Gravatal também nos pergunta se a planta enviada pode ajudar como insulina natural. Ela nos enviou uma foto muito linda da pata de vaca, ou Bauhinia forficata, como é conhecida cientificamente, com flores que ajudaram muito na identificação da espécie. Para essa planta, temos inúmeras publicações validando seu efeito hipoglicemiante, que comprovam a sua utilidade para pacientes que têm aqueles picos de açúcar no sangue depois do consumo de carboidratos. Seu uso popular inclui como auxiliar no tratamento do diabetes, contra cistites, como diurético, também como anti-inflamatório para baixar o colesterol e para baixar os triglicerídeos. Outros usos menos comuns para essa planta são como expectorantes, adstringentes, também usada para lavar feridas ulceradas e chagas, como aftas bucais, também na forma de um gargarejo. Sua forma de uso normalmente inclui uma colher de sopa de folhas picadas para 150 ml de água, num processo de infusão, tomando-se 2 a 3 vezes ao dia. Recomenda-se o uso pelo menos 1 hora antes do almoço e 1 hora antes do jantar para reduzir a absorção de glicose. Entretanto, é importante ressaltar que o diabetes é uma doença endócrina e deve ser monitorada por um profissional habilitado, e que o uso das plantas medicinais para o tratamento de doenças mais graves ou crônicas deve ser sempre recomendado por um profissional de saúde com formação em fitoterapia clínica.
Nossa telespectadora de Criciúma nos pergunta sobre uma planta que ela conhece como chapéu de couro. Ela utiliza quando não está bem do estômago, segundo ela. A foto dessa planta é bastante semelhante, sim, ao chapéu de couro. Chapéu de couro que é conhecido cientificamente como Echinodorus grandiflorus e seu uso popular inclui o efeito diurético para os problemas hepáticos e também como depurativo. Talvez por isso a nossa ouvinte se sinta melhor na digestão depois do consumo dessa planta na forma de chá. Ela é usada também como antirreumático em problemas do trato urinário e sua forma de uso mais frequentemente utilizada na forma de infusão ou decocção, usando-se então uma colherzinha de sobremesa do pó das folhas para uma xícara de chá de água fervente. Normalmente se toma uma xícara 2 vezes ao dia ou também na forma de bochechos ou gargarejos para afecções de garganta, estomatite e gengivite na cavidade bucal. Nossa telespectadora de Balneário Campo Bom nos envia uma foto e nos informa que tem uma horta em casa com muitas plantas como essa que está aqui no vídeo. Essa planta, ela nos pergunta para que serve, né? Aparentemente, essa planta se trata de uma margarida globo, uma Globularia cardifolia, como é chamada cientificamente. Ela não tem uso terapêutico descrito até o momento. A Globularia cordifolia é uma margarida que cresce como flor da família das plantagináceas e é nativa das montanhas do centro e do sul da Europa, incluindo aí o oeste da Turquia. Mas a perfeita identificação, sem as flores que caracterizam a planta, é apenas uma sugestão pela coincidência entre os formatos das folhas. Caso a nossa ouvinte possa nos falar mais a respeito da floração de sua planta, podemos então confirmar a posteriori sobre essas informações. Será sempre um grande prazer contribuir aqui para o esclarecimento do uso das plantas medicinais e responder às perguntas dos nossos ouvintes sobre que planta é essa.